Você sabia que houve um momento na história em que a fé e a dedicação de um único homem tiveram o poder de transformar uma cidade toda? Imagine Judá, cerca de 80 anos depois da reconstrução do Templo de Jerusalém, que foi liderada por Zorobabel. É justamente nesse momento da história que nós vamos ver ali a aparição de Esdras, que era um homem que foi muito conhecido pela sua fé e pelo seu conhecimento. Ele acabou gerando um movimento espiritual que acabou redefinindo o destino do povo judeu. Esdras, ele não era apenas um escriba ou um sacerdote qualquer. Ele era um desses líderes muito raro de encontrar, que era um líder que era dedicado de corpo e alma ao estudo e à prática da lei de Deus. E qual que era a missão de Esdras? A missão dele era retornar à sua terra, a terra dos seus antepassados, e ali revitalizar a fé do seu povo. E como que ele pretendia fazer isso? Através do ensino das Sagradas Escrituras. E foi com a bênção do rei Artaxerxes que Esdras recebeu não apenas uma carta, mas um mandato celestial para liderar um renascimento espiritual lá na cidade de Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, Esdras e o seu povo, eles acabam se apresentando diante do Senhor, oferecendo a ele sacrifícios e abrindo seus corações. E depois disso, em um ato de profunda comunhão, Esdras ele vai proclamar as leis de Deus. E o impacto poderoso das palavras de Deus que saíam da boca de Esdras acabou levando aquele povo a um profundo arrependimento. A palavra de Deus diz que aquele povo começou a chorar e se lamentar dos seus erros passados. Era como se após anos de esquecimento, a essência da fé ela fosse reacendida no coração daquele povo. E essa chama que agora reacende no coração daquele povo, acaba colocando no lugar certo, no centro daquela comunidade, as leis divinas. Só que nem tudo, meu irmão e minha irmã, é só serenidade nessa história. Porque nós vamos ver que Esdras, ele acaba se deparando com um desafio muito grande. Qual era esse desafio? O desafio era justamente o casamento misto, que era uma prática que tinha sido adotada por aquele povo. Essa prática do casamento misto, que era muito comum desde lá do tempo dos juízes, ela acabou sendo exacerbada durante o período do exílio. E isso acabou colocando em risco a pureza da fé e a identidade do povo escolhido por Deus. Segundo as leis divinas, esses casamentos, essas uniões, elas eram proibidas, porque elas acabavam afastando o povo de Deus do seu propósito sagrado. Porque nós precisamos lembrar aqui nesse ponto que os judeus, eles são monoteístas. Porque quando um judeu se casava com uma pessoa de uma outra nação estranha, essa pessoa acabava trazendo para si, trazendo para dentro da comunidade judaica aquele Deus que ela adorava naquela outra região, naquele outro país, um Deus estranho. E foi justamente essas uniões, essa adoração a deuses estranhos que acabou provocando a destruição do Reino do Norte e subsequentemente a destruição de Judá. Então, diante dessa realidade, Esdras não teve nenhuma escolha e ele não hesitou. E com muito fervor e determinação, Esdras ele se ajoelhou e ele começa a orar a Deus, implorando a Deus. E Deus acaba revelando ao seu povo a necessidade vital de uma comunidade que fosse pura e dedicada exclusivamente a Deus. Então o povo, inspirado pela liderança de Esdras, eles acabam reconhecendo essa necessidade de fazer uma escolha muito difícil na vida deles, numa escolha pela identidade e pela relação especial que eles tinham com Deus. E como resultado dessa escolha difícil que eles teriam que fazer, eles acabam tomando uma decisão muito dolorosa, que é aquela de se separar daquela família que eles haviam constituído como pessoas estrangeiras, com mulheres estrangeiras ou com homens estrangeiros. Meus irmãos, esse texto que nós estamos estudando, ele é um texto muito importante, porque assim como o povo de Israel se comprometeu a fazer escolhas difíceis sobre a liderança de Esdras, nós também, eu e você, nós somos chamados para fazer escolhas diárias que refletem o nosso compromisso com Deus, que refletem o nosso compromisso com uma vida íntegra e cheia de propósito. Esse é o nosso chamado a uma busca constante por uma vida que, acima de tudo, busca honrar e agradar a Deus. A jornada de Esdras não foi apenas um retorno geográfico a uma localização, mas ela foi o renascimento espiritual, um chamado ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. A sua história é um lembrete poderoso
que mesmo diante de adversidades e de escolhas difíceis, a fé e a dedicação aos princípios bíblicos, elas podem transformar não apenas um indivíduo, mas ela pode transformar uma nação inteira. Então que no dia de hoje, eu e você, nós possamos refletir um pouquinho mais sobre esse personagem tão importante na Bíblia. Que nós possamos refletir um pouquinho mais sobre Esdras, para que os exemplos que nós encontramos sobre a vida desse homem possa moldar o meu e o seu caráter. E se você quiser saber como essa história continua, eu gostaria que você clicasse no vídeo que está aparecendo aqui na tela.